Olá, lojista, seja bem-vindo à nossa primeira aula dessa temática de marketing. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os primeiros passos que você deve considerar aí quando você vai fazer um planejamento ou pensar em marketing, tá? A primeira coisa que você deve levar em consideração é sobre a persona. Se você não sabe o que é persona, volta nos vídeos anteriores, porque a gente explica exatamente o que é a persona, como definir a persona e tudo mais. E nesses vídeos a gente falou exatamente que é extremamente importante você ter uma persona bem definida desde o início, tá? E agora isso vai se tornar, você vai entender melhor o porquê disso, tá? A partir do momento que você definiu a persona, ou seja, dando uma pincelada no conteúdo que a gente aprofundou um pouco mais nos vídeos anteriores, você entende com quem você vai falar e quem você quer atingir. Por isso que a base de tudo, tá, é a persona bem definida. Se você está começando a loja agora, não tem problema, tá? Você vai, conforme o tempo for passando, você vai identificando melhor essa persona. Mas saiba na tua cabeça quem que é essa persona. Ela é uma jovem que ela gosta de ir para balada, por exemplo, é um tipo de persona. Então, quando você for comunicar algo, você vai comunicar algo, por exemplo, o vestido ideal para a festa, ou então crie momentos com seus amigos, ou algo nesse sentido. Isso é definição de persona. O segundo passo no marketing, basicamente, é o planejamento, tá? E o planejamento, ele se divide em algumas partes. A primeira delas é o período. Então, defina, né? Quanto tempo você vai fazer esse primeiro planejamento? Vai ser semanal, vai ser mensal, trimestral, semestral? Quando você define o período, você fala assim, ó, eu preciso então criar determinada campanha nessa primeira semana desse planejamento, por exemplo, mensal, né? De, sei lá, fazer um post no Instagram, né? No segundo dia, eu vou fazer um provador ali com determinadas peças selecionadas. Esse mês eu vou ter Dia dos Pais, por exemplo. Então, eu tenho que criar uma campanha Dia dos Pais, vai ser na semana 2 que eu começo a criar. Então, assim, primeira coisa, delimite o período dessa campanha, tá? E também dentro do planejamento, é muito importante você definir o que nós chamamos de budget. O budget nada mais é do que um orçamento, tá? Defina o tanto que você vai investir nesse período que você delimitou. Ah, por exemplo, você fez a programação para um mês, quanto que você vai investir naquele mês para fazer uma campanha patrocinada no Instagram ou para você fazer um anúncio no Google, ou seja, qual for o gasto de marketing que você for ter, tá? Ou na loja física, por exemplo, se você for fazer um adesivo para pôr na vitrine, enfim, defina o budget ou o orçamento que você está disposta a investir naquele período que você escolheu. O terceiro ponto é você definir os canais de divulgação. Como você já tem o planejamento, fica muito fácil você definir o canal que você vai divulgar. Você vai divulgar, por exemplo, no Instagram, na semana 1, eu vou divulgar no Instagram e no TikTok. Na semana 2, ou melhor dizendo, no dia 2, eu vou divulgar no Facebook, eu vou fazer uma live, enfim. Aí você vai definindo os canais de divulgação com base no teu planejamento inicial e, obviamente, com base no budget, no orçamento que você definiu anteriormente, para você ver também o que que você vai patrocinar, o que que você vai impulsionar, qual que vai ser a sua abordagem a partir de agora. Bom, o quarto passo, né, a partir do momento que você tem o planejamento, que você sabe quais são os canais de divulgação, basicamente é pôr a mão na massa. Então, tendo o planejamento, quais peças você precisa criar, ou seja, quais artes você precisa criar para fazer um post no Instagram, por exemplo. Então, a partir do planejamento, você vai criando essas peças. Eu vou mostrar depois que existe uma forma de você, pelo Facebook Business, ou melhor dizendo, pelo Meta Business, é possível você planejar, né, já deixar, por exemplo, para o mês inteiro todas as publicações que você gostaria já agendadas, né? Então, não é necessário que você entre todo dia e, enfim, faça a publicação. Você consegue fazer o agendamento. Então, através do planejamento e definindo as mídias, você cria as campanhas, deixa tudo planejado e agendado já, tudo criado, né? E depois você só faz a execução, né? Da postagem, enfim, seja o que for, daquele planejamento inicial que você havia pensado.
E muito importante, pessoal, o quinto passo que muitos acabam deixando de lado e muitas vezes por não saber fazer, mas é extremamente importante para qualquer negócio hoje em dia, que é a mensuração de resultados, tá? O que que é isso? É basicamente você analisar os números, né? Muitas vezes você deve ter métricas, né? Por exemplo, se você for um e-commerce, a partir dessa publicação da semana um que você fez, ou dessas publicações da semana um que você fez, quanto que gerou de conversão na tua ferramenta, né? Ou então, dessa publicação que você fez no Instagram, quantas pessoas vieram na tua loja que você perguntou da onde conheceu, elas falam assim, foi através do Instagram. Então, isso você começa a mensurar esses dados, a entender esses dados, faça uma planilha de Excel ou utilize algum outro sistema para você ter esse controle e conforme o tempo for passando, você vai analisando esses números, você vai entendendo, poxa, essa campanha que eu fiz aqui deu mais resultado do que essa campanha aqui. Quando eu fiz o mesmo tipo de campanha, mas eu coloquei mais dinheiro, deu mais resultado. Então, você começa a entender as campanhas que você está fazendo ou as ações que você está fazendo a partir da mensuração dos dados. Eu sei que numa loja física é mais difícil de você mensurar, mas não é impossível. Então, assim, essa aula foi basicamente para a gente falar um pouquinho sobre esses passos que você deve levar em consideração na hora de você fazer um planejamento ou na hora de você pensar em um marketing para a tua loja, mas nas próximas aulas a gente vai aprofundar um pouquinho em alguns desses temas. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, nos vemos nas próximas aulas.